Olá, amigos. Vamos apresentar hoje mais uma entrevista de grande interesse político e social. Realizam-se a partir dos dias 4 e 5 de maio, respectivamente, as sessões do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, a CCPPC, e a Assembleia Nacional Popular da República Popular da China, que é a mais alta expressão da democracia política na China e é o mais alto organismo legislativo do país. Enquanto que a CPPC é o órgão consultivo político nacional. As duas sessões constituem o mais importante acontecimento político anual da República Popular da China. Como eu disse, essas duas instituições e esses acontecimentos expressam o que os chineses chamam de democracia popular em todo o processo político e social. Portanto, a mais alta expressão da democracia na sociedade chinesa. É para conhecer melhor o conteúdo das duas sessões e a sua relação com a política de modernização ao estilo chinês, que entrevistamos os analistas de política internacional aqui presentes, os professores e cientistas políticos Paris Hieros, Diego Pautasso e Lejeune Miranda. Eu passo para eles fazerem uma breve saudação, depois vou apresentar uma primeira pergunta, que será extensiva aos três. Paris Hieros, muito bem-vindo. Muito obrigado, Zé Reinaldo. Boa noite a você, para o professor Lejeune, para o Diego. É um grande prazer estar aqui com vocês. Lejeune. Boa noite, camarada José Reinaldo. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Me sinto muito honrado. Boa noite, camarada Paris, Diego. Quanto tempo que nós não nos encontramos. Diego. Olá, uma satisfação estar aqui conversando com os amigos e espero que seja um bom papo sobre um assunto absolutamente fundamental. Muito bem, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, ficamos muito honrados, porque a vossa presença é um sinal de que teremos uma entrevista, uma conversa, na verdade, uma roda de conversa de alto nível, com o conhecimento acumulado que vocês têm sobre a política internacional e, especificamente, sobre a construção do socialismo com peculiaridades chinesas. E, com certeza, vocês estão acompanharam bastante os desenvolvimentos dessas duas sessões. O presidente da República Popular da China, que é também secretário-geral do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, ele destacou, na sua intervenção, realizada na terça-feira, dia 5, perante um grupo de parlamentares, colegas seus de parlamento, porque o presidente Xi Jinping é membro da Assembleia Nacional Popular, ele destacou o conceito de novas forças produtivas e o conceito do desenvolvimento de alta qualidade. Eu queria iniciar a nossa conversa pedindo a vocês que fizessem uma sintética apreciação sobre o sentido, o conteúdo deste conceito e como vocês veem isto no quadro atual da conjuntura econômica que a China atravessa, que é o tema que foi também, que atraiu principalmente as atenções das principais intervenções políticas na Assembleia Nacional Popular. Eu vou começar passando a palavra para o Paris Hieros. Por favor, Paris. Obrigado, Zé, novamente. Essas duas sessões e a pauta colocada pelo dirigente de Xi Jinping realmente marcam uma nova fase do desenvolvimento da modernização chinesa. Busca-se agora busca-se aprofundar, né, essa trajetória que vem
se acumulando não apenas do desenvolvimento das forças produtivas, mas o lançamento, né, de novas fronteiras tecnológicas rumo a uma nova sociedade, né, que se posicione de maneira progressista no cenário internacional, como também busque resolver questões internas que também se acumulam, né, nessa fase de modernização. Então, tem questões ambientais que é necessário continuar a enfrentar. A China é um dos países é o país que mais lidera, né, nos investimentos em novas tecnologias, nesse sentido. Há questões de criação de emprego de alta qualidade. Também a China tem acumulado umas reservas de trabalho nessa modernização dos últimos 30, 40 anos, que precisam ser, né, absorvidas de maneira mais efetiva. Isso também cria um problema de demanda efetiva, como eles mesmos destacaram nessas 2 sessões. Então, é um conjunto de problemas que essa nova fase enfrenta, né? Um ponto adicional nessa história é o fato de a China poder fazer, né, pensar o seu futuro do jeito que ela pensa, né? É difícil encontrar, né, um país que tenha essa margem de manobra, essa liberdade de fazer política para a sua próxima geração, né, sem ser refém, né, de setores poderosos, né, do capital, né, ou de forças externas, né? Então a China realmente nos mostra o caminho, né, sobre a planificação, né, né, os rumos dessas novas tecnologias que ela né, encarrega agora, né, assume essa tarefa de desenvolver. Muito obrigado, Pares, por suas palavras iniciais. Eu agora perguntaria ao Diego Pautasso qual é a sua primeira impressão sobre o lançamento deste conceito de novas forças produtivas e desenvolvimento de alta qualidade. Por favor, Diego Pautasso. Zé, a China nitidamente nas últimas décadas aí vem passando por uma mudança de fase, né, de um crescimento que foi muito quantitativo desde as reformas, um crescimento aceleradíssimo, uma arrancada industrial que produziu contradições socioambientais inexoráveis, né? Mas a China adentra hoje numa fase de crescimento qualitativo, né, que implica o domínio e o avanço sobre essas novas fronteiras tecnológicas, né? Sobre a Big Data, sobre inteligência artificial, sobre semicondutores, sobre motores elétricos, energia renovável e assim por diante, né? E esse avanço sobre essas novas fronteiras tecnológicas, a um só tempo, visa superar uma série de questões internas, né? Ou melhorar a questão ambiental, melhorar o acesso a bens e serviços e, portanto, reduzir as desigualdades, e, ao mesmo tempo, isso implica numa competição que os Estados Unidos têm tornado cada vez mais aguda, cada vez mais indigesta, ou seja, a mentalidade de nova Guerra Fria nos Estados Unidos tem se tornado mais agudo, e, portanto, isso gera geram desafios de natureza geopolítica e geoeconômica muito importantes para a China, que precisa lidar com essa quadra histórica muito adversa, ou seja, o desenvolvimento das forças produtivas, das novas forças produtivas da China, passam, sem sombra de dúvida, por esse aspecto, essa encruzilhada geopolítica. Obrigado, Diego. Eu agora perguntaria ao professor Legênio Miran que análise você faz, professor Legênio, desta ideia, deste conceito lançado pelo presidente Xi Jinping, de novas forças produtivas e desenvolvimento de alta qualidade. Zé, quando reúne estes 2 órgãos, estas 2 instituições da democracia popular chinesa, a China praticamente para e fica prestando atenção ao que está acontecendo ali. Nós aqui no Ocidente
especialmente essa mídia burguesa do mainstream, elas que chamam a China de um país autoritário, etc., estas reuniões são a expressão máxima da democracia popular. Aliás, a Assembleia Popular Nacional, equivalente ao parlamento, este ano faz 70 anos que foi instituída, né, 1954. E a Conferência Consultiva Política do Povo da China, ela está fazendo 75. Ela é instituída um mês antes de outubro, né, em setembro. Então, 75, 70 anos. E, apesar do nome consultivo, ela é também deliberativa. Na primeira reunião, em setembro de 49, elegeu ninguém menos que o presidente da China, né? Que foi o camarada Mao Zedong. Né? Eles estão elaborando o 14º plano quinquenal. O primeiro é um pouquinho antes de 54, é de 53, e de lá para cá, a cada 5 anos, eles aprovam. Agora, eles aprovaram o plano lá de trabalho apresentado pelo Li Kang, primeiro-ministro, eles fixaram em 5% a meta de crescimento, como diz o professor Pares, eles fixam metas de inflação, fixam metas de emprego, mas a questão nova para nós, a novidade, e os dois anteriores já desenvolveram, é a questão do desenvolvimento com qualidade. Isso aí, o que é exatamente? É um desenvolvimento sem a devastação e com melhoria da qualidade de vida do povo, coisa que o Ocidente não leva em conta. E finalizo, para não incompletar, o conceito absolutamente novo, introduzido pela fala do Xi Jinping na abertura, é esse conceito de novas forças produtivas que levam em conta o desenvolvimento estratégico da indústria de ponta, com novas tecnologias e inteligência artificial, coisa que o Ocidente ainda está muito longe de perceber. Nós, velhos marxistas, eu sou de 75, o Zé 2 anos antes, as forças produtivas tradicionais é o proletariado clássico, tradicional. Mas e agora o proletariado da inteligência artificial? E o proletariado das novas tecnologias, indústria estratégica? Tudo isso a China já está, então, prestando atenção. Muito obrigado, professor Legene. Eu queria, aproveitando assim o gancho do final da fala do Legene, e propor ao professor Pares Eros a seguinte questão. Bom, ficou evidente que o lançamento do conceito de novas forças produtivas, de desenvolvimento de alta qualidade, é um conceito que aponta para o futuro, é um conceito estratégico. Né? Eu perguntaria o seguinte, se a aplicação disto configura, professor Pares, a adoção de um novo modelo de desenvolvimento pela China, e qual a relação que isso tem com o processo geral de construção do socialismo com as peculiaridades chinesas. A China, como você sabe, tem um projeto de que, ao concluir-se o centenário da Revolução, portanto, em outubro de 2049, de tornar-se um país socialista desenvolvido, plenamente desenvolvido, um país com uma civilização desenvolvida, um país com a democracia desenvolvida, dentro do princípio de elevação constante do padrão de bem-estar da população. Então, a pergunta é essa, se isto configura um novo modelo de desenvolvimento e como ele se encaixa nesta estratégia de médio e longo prazo de construção do socialismo, com as peculiaridades chinesas, como dizem eles atualmente, construir o socialismo com peculiaridades chinesas na nova era, que é a era do pensamento do presidente Xi Jinping. Eu queria que você nos explicasse um pouco sobre isso. Então, essa questão é muito grande que você coloca, Zé, mas eu vou tentar dar colocar alguns elementos, né, que possam nos ajudar a pensar. Primeiro que a China tem, de qualquer jeito, um modelo próprio de desenvolvimento. O mundo nunca viu, né, jamais existiu um modelo como esse. Então, já é um novo modelo, né, é um modelo que vem evoluindo, né, é uma trajetória longa de 70 mais anos de
desenvolvimento e mudanças sem interrupção, né? Sem grandes interrupções. Teve momentos de mudanças, né, de rumo, teve convulsões, teve uma série de crises a cada 10 anos. A China tem uma crise que precisa ser enfrentada. Então, essas são questões que a China, como todo país, qualquer país, vai ter. Mas ela, né, desenvolveu um caminho próprio, autônomo, encontrou o seu caminho, nunca perdeu o seu caminho, nunca perdeu, né? Apesar de todas as mudanças no mundo, apesar de todas as né, transformações internas, às vezes parecia que ia perder um caminho, depois voltava, então manteve um caminho, né, de desenvolvimento autônomo, aprendendo a lidar com as forças externas do seu jeito, né, sempre subordinando, né, as demandas da economia mundial às suas próprias necessidades internas, né? Então, essa nova fase agora abre, né, um novo capítulo. Não posso dizer, né, assim, antecipar, né, ou como isso vai evoluir, porque o mundo também está mudando, né? A China, apesar de ter, né, um caminho próprio, está inserida numa economia mundial que está mudando. Não estamos mais em 2000, nós estamos mais numa fase de crescimento mundial, e enfim, de instituições multilaterais que funcionem, né? Estamos numa fase de paralisia, né? Crise, agressividade intensa, que isso também tem, né? Então, o pano de fundo de tudo isso é a mudança também no cenário internacional. Então, o novo modelo precisa avançar tecnologicamente. A China realmente está levando isso muito a sério, muito mais do que qualquer outro país do mundo, do terceiro mundo, enfim, do mundo em desenvolvimento, né? Assim, já o Lejeune já comparou com os próprios Ocidente, né? Mas isso aqui também é verdade, né? Mas certamente com relação ao mundo em desenvolvimento, né, não existe comparação nenhuma. Então a China está promovendo né, abrindo esse novo capítulo. Agora, a sua estrutura social, assim, dito isso, a sua estrutura social também não é a estrutura, digamos, de um país desenvolvido, certo? Ou, se a gente tivesse um ideal, né, como seria isso, também a China não, né, que talvez não seja a maneira correta de pensar nas coisas, mas a China tem uma força, uma classe trabalhadora assalariada, né, em torno de 35% da classe trabalhadora economicamente ativa, né? No Ocidente isso é muito maior, né? Tem uma parcela importante da população economicamente ativa que é autônoma, né? Trabalha por conta própria, tem um campesinato grande ainda, né? Apesar de ter passado por uma grande transformação nos últimos 30 anos, uma urbanização muito forte, uma saída do trabalho agrícola, isso continua a ser, né, uma força importante. E também tem uma parcela muito importante, né, da população que também está ainda, né, em um desajuste, certo? Está com um pé fora do trabalho, né? Então tem uma estrutura social, né, que não é tão diferente. Os problemas que a China enfrenta, apesar de que, né, olha para frente como nenhum outro país no mundo, ela também tem, né, questões que países em desenvolvimento têm, né? Então, o modelo da China é algo a acompanhar, né? Não quero antecipar como, né, não tenho condições de antecipar como isso vai evoluir, mas vai enfrentar de qualquer forma não apenas as suas questões internas, que são desafios importantes, mas também o cenário externo muito adverso, né? Ela está apostando, né? Se a gente ler esses documentos sobre as duas sessões, eles estão apostando numa abertura, né?
eles já têm esse projeto da rota da seda, né, da rota da seda e da iniciativa de circular os seus excedentes, né, pela Ásia e pelo mundo, mas a gente não sabe, né, até que ponto isso também vai se sustentar. Então, no final das contas, ela precisa ter, né, como ela tem consciência do fato de ter, precisa de um consumo interno mais robusto, né? Ela quer manter esse ritmo de crescimento de 5% né, anual do PIB. Então, isso exige, né, não apenas o mercado externo, mas também o mercado interno. Então, eu vou parar por aqui, mas eu queria também ouvir os nossos colegas, mas só para destacar esses pontos, né, que tem o modelo já existe, né, passa por mudanças e hoje em dia enfrenta uma situação muito diferente, né, do que teve nas décadas recentes. Obrigado, professor Pares. Eu vou passar para o Diego, que começou falando do desenvolvimento qualitativo na sua primeira intervenção. E, diante desse cenário aí descrito pelo professor Pares, Diego, como você vê, porque é evidente que a China, ao propor o conceito de novas forças produtivas e de desenvolvimento de alta qualidade, vai se deparar também com as restrições que os Estados Unidos, principalmente, vão procurar impor. Já existe, né? Não só a guerra comercial, mas já existe a guerra tecnológica, e essa tentativa dos Estados Unidos restringirem o acesso da China a certos materiais, certos insumos, exatamente ligados a esse desenvolvimento de alta tecnologia. Como é que você encara essa questão da competitividade em face das restrições que os Estados Unidos vão procurar impor? Zé, eu acho que os Estados Unidos perceberam que alguns dos bastões que sustentam a hegemonia foram perdidos. O bastão da indústria, da produção, o bastão do comércio, né? Cada vez mais o bastão do financiamento do desenvolvimento internacional, né? Tendo em vista a projeção da China, e que o elemento decisivo para tentar fazer a contenção da China passaria pela questão tecnológica, né? Por isso, desde a origem, embora o nome tenha sido cunhado como guerra comercial, no final das contas, o objetivo primordial era interditar o desenvolvimento tecnológico da China nos setores de ponta, que era 5G, né, que era evitar que a Huawei se expandisse pelo mundo, né, e outras empresas chinesas, mas principalmente a Huawei, e tentar, sobretudo, evitar que a China alcançasse a vanguarda na produção de semicondutores, né, já que os semicondutores funcionam como núcleo, né, de todas as demais tecnologias da atual fronteira tecnológica e até de todos os bens, inclusive os bens típicos da segunda revolução industrial, como, por exemplo, um automóvel, uma televisão, uma geladeira, hoje possui uma quantidade grande de semicondutores embarcados, né, tendo em vista que tudo tende a uma certa digitalização e softwares e mecanismos inteligentes. A questão, e eu apostei nisso desde o início, é que a China não é, obviamente, Cuba, Coreia do Norte, Venezuela ou mesmo o Irã, né? A China é um país que tem 7 vezes a população do Brasil e a tarefa de cercar a China seria muito inglória, por diversas razões, né? A capacidade de compras governamentais da China é enorme, a indústria de alta tecnologia da China em vários outros campos é muito grande, a possibilidade de atrair engenheiros de Taiwan, Coreia do Sul, Japão e outras regiões do mundo para desenvolver a sua indústria de semicondutores é muito grande, o volume de investimento de P&D que a China tem é monstruoso, né? A quantidade de grandes empresas com capacidade de adentrar nesse mercado, tendo em vista já estarem estabelecidas na indústria de tecnologia da informação também é muito grande, e isso não daria certo, né? E o que a gente vê é que a China tem dado saltos, na verdade, na corrida tecnológica, muito antes do esperado, já apresentou seus primeiros semicondutores, mesmo que ainda no formato de protótipo de 7 nanômetros, né? Os países que exportam para a China têm receio de perder esse mercado, né? A Samsung, a TSMC,
Então, isso também a China vai explorando as contradições dessas corporações que os Estados Unidos tentam botar dentro do seu guarda-chuva para que bloqueie o acesso chinês à tecnologia. E me parece que os Estados Unidos, portanto, estão dando um salto no escuro, que é, um só tempo, tentar bloquear o desenvolvimento chinês, o que vai ser difícil, e ainda corre o risco de perder esse grande mercado, que foi fundamental para o desenvolvimento de empresas chinesas nos últimos 20 anos. Então, o risco de um pouso meio atabalhoado da hegemonia americana constituída no pós-guerra. Obrigado, Diego. Bom, partindo disso daí, eu vou passar para o Legene, para que o professor Legene nos explique o seguinte: esse quadro de guerra tecnológica pretendida pelos Estados Unidos e, de alguma maneira, executada, ao mesmo tempo, a China proclama novamente a sua disponibilidade para aumentar o grau de abertura da sua economia, de, portanto, se integrar ainda mais na economia global. Como você vê isso, professor Legene, nesse quadro geopolítico e dessas tensões entre o velho mundo unipolar e o mundo multipolar que surge, enfim, o quadro geopolítico em que se dá essa tentativa dos Estados Unidos conterem o impetuoso desenvolvimento da China e essa passagem da China para o desenvolvimento de alta qualidade? Bom, eu li muita coisa hoje, Zé, e fui ver quais são esses setores aí. Não é uma abertura desenfreada, é uma abertura controlada, direcionada. São alguns setores, e esses setores que se abrem devem estar preparados, inclusive, para fazer concorrência com empresas que são bem-vindas, mas não é uma coisa desenfreada. Bom, Zé, eu queria introduzir para vocês também um aspecto. Vocês sabem que entre 20 e 22, o nosso querido, grande camarada Lênin, ele tentou introduzir ali uma nova economia política, que é a ANEP, que não foi para frente, não é? Que o conceito básico é o seguinte: se o socialismo ele vem quando você chega no limite do desenvolvimento do próprio sistema capitalista, que ele, digamos, se ele se extingue e surge um novo modo de produção, como é que você pode passar e construir o socialismo em uma Rússia semi-feudal? Por isso, Lenin defendeu a ANEP, mas morreu 2 anos depois e não pôde implantar isso, né? Eu acho que a China não está cometendo esse erro. Começando lá por Deng, né, 82, quando ele percebe isso, se é a nova ANEP ou não. Eu sei que o ano mágico de 74, a União Soviética acabou quando completou 74 anos. A China já passou esse número cabalístico ano passado e esse ano completa 75. Mas sabe, Zé, eu não tenho dúvida sobre o conceito de socialismo de mercado. Hoje mesmo, bati boca assim no sentido positivo, né? Me discuti intensamente com um companheiro, falei, companheiro, se você continuar nessa linha, você vai passar a criticar duramente a China, porque a China virou capitalista. Então, há uma incompreensão nisso. No entanto, Zé, independente dessas vozes dissonantes, me preocupa a questão da acumulação. Como é que produz a origem da riqueza, a origem do desenvolvimento, da acumulação do capital, etc., vem do trabalho sobre trabalho, né? Do chamado tradicional mais-valia, né? Com essa nova tecnologia, com essa nova força produtiva, indústria estratégica, alta robotização, inteligência artificial, como é que fica mesmo esse conceito, né? Vai ter uma riqueza acumulada, essa riqueza acumulada vai ficar, dependendo do setor, na posse de setores privados ou mesmo no setor estatal. Mas quanto isso vai sobrar, né, se você diminui o número da força de trabalho envolvida, né, por causa da tecnologia? Então, são assim apenas alguns questionamentos e dúvidas que nós temos que acompanhar de perto aquilo lá, né? Obrigado, professor Legene. O professor Pares levantou algumas questões relacionadas com desafios que a China enfrenta e, pelos textos que a gente observa, pelas decisões tomadas pelo governo, pelas orientações emanadas de discursos e resoluções, discursos do presidente Xi Jinping e resoluções
do partido, a gente vê que a China vai demonstrando vontade e disposição para enfrentar esses desafios. Um deles, eu queria mencionar e ouvir a apreciação do professor Pares. Você mencionou aspectos do desenvolvimento social na China, e dentro da perspectiva que os chineses chamam de modernização ao estilo chinês, eles lançaram um conceito, e é um conceito também do presidente Xi, que é o conceito de lutar pela prosperidade comum para todas as pessoas, prosperidade comum do povo. Como você vê o encaminhamento, a adoção desse princípio e o encaminhamento, claro, prático desse princípio neste processo de construção de um novo modelo de desenvolvimento e de uma nova sociedade socialista com as características da China? Um país que tem uma população imensa, né? Então, como realizar uma modernização socialista num país que tem essas características que você mencionou, essa população, mas com esse princípio, prosperidade comum? É com você. O som, por favor. O som, Pares. Então, você continua insistindo com essas questões muito grandes para mim, né, Zé? Então, como pensar nessa... novamente, a China, apesar da estrutura social que tem evoluído, de fato tem evoluído muito rápido essa estrutura social nos últimos 30 anos. Né? Os dados mostram uma urbanização muito forte, inédita. Eu não conheço nenhuma outra experiência como essa, né? Comparável em termos de nem números absolutos, mas nem números relativos. Difícil, né? Uma saída do trabalho agrícola, né? Uma expansão do setor de serviços e do setor industrial, certo? Então, essa força de trabalho que saiu do trabalho agrícola e do campo, das áreas rurais, se canalizou para o setor de serviços, como né, normal, mas também para o setor industrial, que não é, né, o que tem acontecido em outros países do Sul, certo? Então, teve uma absorção dessa força de trabalho espetacular, né, no setor industrial. Não estou falando da qualidade do trabalho, que eles mesmos reconhecem que precisa melhorar, né, mas essa é um aspecto, né, da prosperidade comum, que teve uma absorção, né, significativa dessa força de trabalho em empregos, né. Agora, também acumulou, assim, se a China tem hoje em torno de, pelos dados da OIT, né, que a gente usa para comparar, inclusive, países, se a China tem hoje em torno de 400 milhões de trabalhadores assalariados, também tem em torno de 400, né, que também não estão encaixados permanentemente, né, em emprego estável e digno. O que a China tem conseguido fazer, no entanto, que também ninguém consegue fazer, pelo menos nessa fase, também eliminar a pobreza extrema, né? Então, você acumula reservas de trabalho, mas consegue dar conta, né, da pobreza ao mesmo tempo. A questão do sistema previdenciário, né, uma questão que vem, né, que está na pauta dessas duas sessões, é uma demanda que vem de baixo, né, junto com o emprego de qualidade. Há uma demanda que também é muito forte, faz 2 décadas, que é da revitalização rural, né? Então, já existe uma questão de como reposicionar as áreas rurais no desenvolvimento da China, sendo que sempre foi o pilar do desenvolvimento da China, né? É ali que se absorvia todo o choque, né, que a China sofria em momentos de crise, né, as áreas rurais conseguiam absorver.
Então, hoje em dia, não está claro que a China tem essa capacidade de absorver como antes. Tem outras capacidades de absorver, mas é uma questão em aberto, né? Então, a prosperidade comum nessa estrutura social continua sendo um desafio, né? A China está mobilizando o seu sistema de planificação central, né, como ninguém consegue fazer, para dar conta, né, desses desafios. Essa que é uma dimensão importante. Senão, não poderia ter né, resolvido a pobreza extrema do jeito que resolveu, né, sem capacidade de planejar, certo? Então, são algumas questões, não sei se, como o Legião também colocou, assim, existe uma questão de como essas novas forças produtivas vão, elas mesmas, absorver, né, a força de trabalho, que são altas tecnologias, né, a alta tecnologia não emprega tanta gente, né, em termos proporcionais, não é o lugar onde se absorve, né, a mão de obra. E eu me lembro, assim, que a China também inventou, desde o início, né, falava-se, né, a estratégia era de caminhar em duas pernas, né, uma sendo a tecnologia, os setores mais avançados, na época dos anos 50, né, a indústria pesada, e outra perna era o povo, né, o povo precisava ser atendido, né, e não negligenciado no desenvolvimento. Então, esse conceito, portanto, de hoje, eu acho que é bebe naquela fonte, digamos, né, que a China já conhece, mas aposta em métodos novos, ou parcialmente novos, né, para dar respostas, né. Eu vou parar por aí. Obrigado, professor Pares. Bom, Diego, partindo disto, né? Um dos princípios que a China coloca para a modernização ao estilo chinês é a tentativa de unir o progresso material, que diz respeito ao que nós acabamos de conversar e que estava contida na resposta do professor Pares, e o progresso espiritual da sociedade, que envolve uma série de questões da subjetividade do povo. Com o conhecimento que você tem sobre a China, a gente sabe que você visitou várias vezes a China, participou de seminários, conhece, teve contato com a sociedade chinesa, com altos funcionários do partido, do Estado, da academia. Como você vê também esse outro aspecto da civilização, chamamos-la espiritual, que diz respeito à cultura, à subjetividade da população, à elevação do padrão, enfim, de vida nesse aspecto também intelectual e cultural. Zé, eu acho que é o seguinte, dentro dessa rápida modernização econômica, eu acho que a fronteira fundamental da China é a construção de um estado de bem-estar social com características chinesas e socialistas, né? Porque o período de reforma e abertura foi pródigo em produzir a modernização e o desenvolvimento das forças produtivas. A China está experimentando essa passagem de um crescimento quantitativo para um crescimento qualitativo, e cada vez mais, né, o desafio é prover bens e serviços a uma população gigante, como destacou o Pares, já erradicou a pobreza extrema, o índice de Gini vem diminuindo a desigualdade desde 2008, 2009, né? E vários documentos do partido já vêm indicando a necessidade, então, de estender saúde, educação, previdência, de modo a conquistar justamente esse socialismo desenvolvido, maduro, que implica, obviamente, no bem-estar da maior parte da população, né? E é por isso que as grandes fronteiras de preocupação política da China hoje passam pela questão ambiental e passam pela questão social, né? É claro que os gargalos imediatos envolvem a questão tecnológica, envolve a rivalidade geopolítica, envolve a retomada do desenvolvimento econômico, a questão imobiliária, mas isso passa também
pela essa questão de bem-estar de longo prazo. Perfeito, Diego. Bom, no meio da intervenção do Diego, ele se referiu também ao problema ambiental, Legênio. Vou passar para você também esse aspecto. Há uma preocupação hoje nas formulações que a gente vê do partido, decisões do Conselho do Estado, do Conselho de Ministros, do próprio Parlamento, como nós estamos vendo aí nas 2 sessões. Há uma preocupação com a questão do equilíbrio entre o homem e a natureza. Como coexistir o progresso humano nos múltiplos aspectos, material e espiritual, com a questão da preservação da natureza, num ambiente em que essa é uma discussão que se destaca no mundo contemporâneo. Então, eu passaria para você, Lejane, dissertar algo sobre isso, você que também acompanha esses debates no plano internacional. E como, né? Porque essa pauta ambientalista ela está já há um certo tempo e não vai sair da ordem do dia, né? E o presidente Lula tem feito críticas duras, né, aí aos países industrializados que, ao verem a que ponto chegaram a devastação que eles fizeram no meio ambiente, agora querem jogar para os países em desenvolvimento ou desenvolvidos tardiamente, como é o caso da China e do Brasil, querem jogar a conta. Então, você veja só, estão colocando o dedo, né, para a China. Se você dividir o número de emissões, né, de monóxido de carbono, etc., dividir por uma população de 1,5 bilhão, aí você vai ter um número, evidentemente, menor. Mas eles não querem fazer isso, né? Eles querem tentar provar para o mundo que a China é uma grande responsável, né, pelas emissões, quando, na verdade, são os Estados Unidos e os países industrializados. E o Lula tem colocado o dedo claramente na ferida. Agora, internamente na China, há um posicionamento muito firme do partido, você vê isso expresso em muitos documentos, posicionamentos, né? Desenvolvimento, o que é esse novo desenvolvimento com qualidade? É com sustentabilidade, né? Não podemos cair naquilo que a gente sempre fala, nem no santuarismo, ou seja, você não toca em nada, mas também não se pode cair na devastação. A China, então, procura dialeticamente fazer esse equilíbrio. E ela está, do meu ponto de vista, muito modesto, mas ela está indo bem, está enfrentando a pressão, né, do imperialismo, né, como disse, que é jogar os custos para a China, né, dessas emissões, e acho que vai superar bem. Só uma coisinha, Zé, eu estava vendo aqui os trechos do discurso do Xi, que nós pegamos hoje aí. Ele, em que pese defender aí novas forças, etc., com tecnologia e tal, mas isso não significa, em hipótese nenhuma, qualquer barrar o desenvolvimento da indústria tradicional, e não vamos criar nenhuma bolha, e lembrando que há muitos modos de desenvolvimento. Então, falar em novas forças produtivas não significa substituir tudo o que já existe, né? Perfeito, Eugênio. Bem lembrado, porque, de fato, o presidente Xi, ele diz, ao mesmo tempo que nós defendemos as novas forças produtivas e o desenvolvimento de alta qualidade, é preciso manter as indústrias tradicionais e mais, lutar pelo desenvolvimento com a marca local também das regiões. Então, é preciso levar em conta, os chineses levam em conta as peculiaridades nacionais e levam em conta as peculiaridades do desenvolvimento de cada região do país. Bom, eu vou aqui lançar uma pergunta que vai ser a mesma pergunta para os 3 professores. Faz parte do enunciado chinês sobre a modernização ao estilo chinês, de acordo com as proposições formuladas pelo próprio presidente Xi e já adotadas por resoluções do Partido Comunista da China, faz parte do enunciado do desenvolvimento pacífico. Ou seja, a China atua num mundo que tem as características que todos conhecemos, um alto grau de conflitualidade,
e busca a construção de um entorno pacífico para que ela tenha o espaço político necessário para promover o próprio desenvolvimento. Ao mesmo tempo que é também um ambiente pacífico aquele que propicia que a China dê a sua melhor contribuição para a construção de um mundo multipolar, para democratizar as relações internacionais, para defender a paz mundial. O Pares aqui se referiu à questão do Sul global, então, para fomentar cada vez mais as relações da China com o Sul global. Então, eu vou colocar esta pergunta: como vocês veem essa estratégia de desenvolvimento pacífico, que, ao fim e ao cabo, é um dos aspectos essenciais da política externa chinesa, como vocês veem a viabilidade disto neste atual momento histórico? Vamos seguir a ordem aqui. O professor Pares, por favor. O som, Pares. Isso. Sim, então. Então, a questão do desenvolvimento pacífico envolve alguns elementos, né? Acho que não é uma abstração, não é só. Né? Pacífico não quer dizer se assimilar, né, ao sistema do outro, né? Para começar. Então, não implica, né, em abandonar o seu próprio caminho para fazer as pazes, supostamente, não qualquer que seja esse cenário, né, mas é para manter o seu projeto de modernização, a sua visão de uma sociedade socialista, né, seguir os passos rumo a esse objetivo de longo prazo, né? Ao mesmo tempo, criar condições, né, para que o resto do Sul global também tenha espaço para se desenvolver, né? Tenha espaço sem sofrer agressões. Nessa fase que vem desde meados do século passado, a fase da descolonização geral, da fase dos grandes esforços para desenvolvimento no Sul, né? Essa fase é marcada por violência constante, né, pelo imperialismo. Guerras abertas, invasões, golpes de Estado. Toda vez que um país resolve seguir caminho alternativo, né, já vem uma agressão. Então, desenvolvimento pacífico significa coisas muito específicas, né? Criar espaço para que alternativas podem ser, né, encontradas. As questões que o mundo, o Sul global enfrenta hoje, também são existenciais, são muito críticas. A situação é muito crítica. Nessa primeira metade do século XXI, existe uma questão, existe a questão ambiental, né, e existe também a questão do trabalho, né? Existem populações muito grandes que estão fora da força de trabalho, né? Populações economicamente ativas na faixa etária. Não estou falando das crianças, que também podem ser trazidas para dentro da análise, mas de 15 a 65 anos, essa população no Sul global está cada vez tem entrado numa armadilha, né, histórica, onde não se encontra trabalho digno, né? E muito pelo contrário, o trabalho digno está sendo concentrado em faixas cada vez menores da população, né? Enquanto o resto se vira em trabalho autônomo ou fora do mercado de trabalho, ou da força de trabalho. Então, se a gente olhar, por exemplo, nas estatísticas de trabalho assalariado na África ou no sul da Ásia, no sul da Ásia e na África não chega a 20% da população economicamente ativa. O resto, né, está em outras atividades ou são completamente, né, fora da força de trabalho. Então, essa situação está piorando, né? O capitalismo não está dando respostas a isso. Isso está criando
contradições muito severas que precisam ser, né, atendidas através do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento pacífico teria como objetivo abrir espaço para que essas questões sejam resolvidas. Né? Então, em poucas palavras, é isso, Zé. Perfeito, Pares. Eu passo para o Diego fazer sua análise sobre esse aspecto da política externa chinesa. Zé, eu tenho escrito que é o seguinte, nessa passagem do desenvolvimento quantitativo para um desenvolvimento qualitativo, a China tem sido necessariamente convidada a uma necessidade de se fazer mais presente. Né? Quer dizer, ela precisa dar vazão aos seus excedentes, à sua capacidade financeira, né? Ela se projeta naturalmente em escala global e, portanto, ela não está fugindo da responsabilidade de liderar um novo ciclo de globalização em concorrência àquele liderado pelos Estados Unidos, baseado no neoliberalismo e no intervencionismo. Ao contrário, né, a globalização sob liderança de Pequim está baseada no desenvolvimento, no multilateralismo, na cooperação, na integração. Né? E eu entendo e tenho dito que a Belt and Road, ou assim chamada também de Nova Rota da Seda, é justamente o elemento, né, capaz de pavimentar esse projeto de globalização com características chinesas. E é justamente aí que surge essa encruzilhada com os Estados Unidos, que obviamente não estão nem um pouco dispostos a aceitar esse protagonismo da China. Mas é aí que reside parte do horizonte de possibilidades para os países da periferia que almejam o desenvolvimento e um caminho alternativo ao mundo unipolar. Obrigado, professor Diego. Legênio Miran, por favor, professor. Rapaz, Zé, eu não vejo possibilidade de um desenvolvimento absolutamente pacífico, né? O mundo, nós estamos vendo aí o mundo, né? Os Estados Unidos entrando em um ano eleitoral com 2 guerras em andamento e ameaçando a República Popular da China através do Estreito de Taiwan. Esse pacote aprovado no Senado, 60 bilhões para a Ucrânia, 15 para Israel e 15 para Taiwan, né? E acabei de ver aqui na primeira página do Global Times, nesse momento, a China vai apresentar ao mundo o seu 4º porta-aviões. A China, entendam bem, a China tem 3 porta-aviões, os Estados Unidos tem 11 porta-aviões. Eu estudo muito esse porta-aviões, é uma belonave que projeta o maior poder naval que você possa imaginar na história, né? O clube que tem porta-aviões é do tamanho do clube atômico, não são os mesmos, são 9, né? Que tem a França, Inglaterra tem 1 porta-aviões, a Rússia tem 1, né? Então, a China tinha 1, inaugurou o 2º e agora saiu o 3º. Nenhum deles é nuclear. Todos os 11 dos Estados Unidos, que estão inclusive trocando agora, vai ser a categoria Gerald Ford, né? É caríssimo, 13 bilhões de dólares. A China encomendou 4 até 2030. Eu não sabia que o 4º já estava na boca, ele vai entrar em testes de mar e comissionado logo. Ele é totalmente nuclear e o disparo dos aviões não é por catapulta, mas é por eletromagnética, aquele cilindro eletromagnético, né? Então a China está se preparando, viu, Zé? Aí em termos de tecnologia espacial, estação orbital, não sei se vai militarizar o espaço, há indícios aí, notícias de que a Rússia está fazendo o mesmo. O grau de tensão no mundo, especialmente na Europa, está altíssimo. Vocês estão vendo aí, manda ou não manda tropa lá para a Ucrânia, a OTAN entram no meio, tudo querendo responder essa pergunta. A China não vai ficar parado nisso, então ela vai lutar pelo seu desenvolvimento sustentável, não devastador, com melhoria de qualidade de vida do povo, novas forças, tudo isso perfeito, dentro do plano quinquenal que está sendo aprovado nesse momento, mas ela não vai descuidar
das suas forças do Exército Popular de Libertação. Você sabe que lá a Marinha é subordinada ao EPL, não tem esse negócio de a Marinha, a Aeronáutica, tudo quem manda é o EPL, né? O Exército PLO, né? É isso, Zé, essa é a minha opinião, meio politista assim, mas eu acho que eles não vão descuidar, não. Obrigado, Eugênio. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta que também vale para os três, levando em conta que nós temos ainda 5 minutinhos, e vocês então vão levar isso em conta, mas é uma pergunta essencial neste momento que a gente está vivendo, em que, dentro de poucos meses, no mês de agosto, se completam 50 anos desde que foram estabelecidas as relações diplomáticas entre o Brasil e a China. Dois gigantes, a China, um gigante socialista na Ásia, o Brasil, um gigante em desenvolvimento, chamado o gigante do Cruzeiro do Sul. São relações que se desenvolveram bastante, relações robustas e diversificadas. Então, eu queria perguntar também a cada um como vocês veem, dentro do princípio que a China tem, que é um princípio também muito essencial na sua política externa, um princípio atual, que é o princípio do desenvolvimento compartilhado para toda a humanidade. Como que, na celebração dos 50 anos das relações bilaterais, o Brasil poderia fruir também deste princípio do desenvolvimento compartilhado. Eu vou agora inverter um pouquinho, aproveitar que o Eugênio está no topo aí da tela, passar para ele e já faz também a sua despedida, Eugênio. Nós temos 4 minutinhos, mais ou menos 1 minuto e meio para cada um. Então começo eu agora, né? Vamos inverter. Eu não tenho a menor dúvida que o presidente Lula vai se comprometer com essa concepção, né, de um mundo com esse desenvolvimento compartilhado, com o bem-estar da humanidade, a melhoria da elevação do nível de vida das pessoas, né? Se a China já erradicou a miséria absoluta, mas ainda a pobreza ainda persiste. É o mesmo desafio aqui do presidente Lula, e eu acho que o presidente Lula vai embarcar nessa luta, que é uma luta global. Espero que a Rússia faça a mesma coisa, o bloco dos BRICS, né, que eu chamo hoje esse bloco, é um bloco de contenção do império, e nós estamos tendo sucesso, né? Já dobramos de tamanho e até outubro capaz de dobrar de novo, né? Em progressão geométrica, vai para, acho que no mínimo 20 países, e nós vamos entrar nessa concepção que a China advoga por um mundo rumo, inclusive, se possível, a uma governança global, coisa que a ONU não consegue dar conta disso hoje. Obrigado, Eugênio. Por favor, professor Diego, suas impressões a partir desse gancho da celebração dos 50 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a China. Concordo com o professor Legione e acho que a questão da multipolaridade hoje por sua vez, o elemento determinante, né, da construção do mundo multipolar, é a bandeira possível do anti-imperialismo e é condição sine qua non para qualquer projeto de desenvolvimento nacional. Não existe soberania, autodeterminação e desenvolvimento, senão criando um anteparo a essas políticas imperiais, intervencionistas, que nós estamos aí já habituados a ver no mundo e de forma muito particular na América Latina e no Brasil, que interditam ciclos de desenvolvimento sucessivamente. Acho que o Lula tem clareza disso, sabe que o papel que a China, os BRICS, a Rússia e os países emergentes jogam na construção de uma nova ordem. Mais uma vez, obrigado, Zé, e demais aí pelo bate-papo. Obrigado, Diego. Agora eu passo para o nosso professor Paris para fazer as suas considerações a partir da celebração do 50º aniversário da relação entre Brasil e China. Zé, essa questão da relação entre Brasil e China, ou da relação que se estende aos demais países. Então, o caso da China é peculiar. O caso de socialismo, muito peculiar, porque os socialismos do passado, inclusive o soviético, não tiveram relações econômicas muito profundas com a maior parte do mundo, né? A União Soviética tinha com a Índia, depois de Bandung, tinha com o Egito, né? Tinha com a China nos anos 50, com Cuba até o final, e tinha relações, obviamente, aqui e ali, mas não tinha, né, essa
coisa de exportação de capital, grande importação, né, importação de minérios, produtos agrícolas. Então, a China está numa categoria muito à parte, né, de transição, que envolve todo mundo. Né? A China envolveu todo mundo na sua trajetória. Né? Então, essa questão, e ao mesmo tempo, estamos avaliando um período, esse último de 20 anos, digamos, né? Um período que talvez seja muito curto ainda para avaliar para onde vai. Mas o que sabemos é que a China fez saltos nesses 20 anos, né? Que o resto do mundo não fez. Né? Então, o que temos no resto do Sul, pelo menos, é uma deterioração das condições de vida e de trabalho, certo? Então, essa questão, eu quero dizer com isso que isso vale para o Brasil também. Então, o que precisamos entender é que a China não vai salvar, né, o Brasil. A China pode mexer nas estruturas estabelecidas pelo imperialismo ocidental, pode abrir espaços, mas a questão nacional de cada país será resolvida por cada país. Nós temos que encontrar o nosso lugar nessa relação com a China. A China não vai resolver nossos problemas, certo? Então eu vou terminar com isso. Muitíssimo obrigado, professor Pares. Bom, nós terminamos aqui uma entrevista muito instigante, muito interessante, muito instrutiva sobre as duas sessões da República Popular da China, do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e da Assembleia Popular Nacional, que é o órgão legislativo máximo da República Popular da China. Fizemos esta entrevista, que foi um verdadeiro diálogo, com 3 analistas de política internacional, aos quais agradecemos muitíssimo. O professor Pares Eros, da Universidade Federal do ABC, o professor Diego Pautasso, que é professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Eugênio Miran, que é um sociólogo, cientista político e analista internacional, muito presente nas redes sociais brasileiras, com uma quantidade enorme de programas de análise geopolítica que faz. Acho que foi um debate e uma entrevista que dará muitos elementos ao nosso público para compreender melhor a situação da China e, naturalmente, de maneira lateral, vários aspectos foram mencionados aqui da atual conjuntura internacional. Agradeço muitíssimo aos professores e analistas que nos acompanharam e agradeço ao público que nos acompanharam. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado. Pessoal, obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.